Bom dia, minha querida comunidade, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nesse novo dia. Eu sou a Miradoca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos olhar o dia de acordo com o sincronário das 13 luas. Bom dia, Vivi! Bem-vinda! Hoje é Lime, o dia da semana. Lime purifica, está relacionado ao plexo solar. O dia do mês é 6, hoje é o dia 6 da lua lunar do escorpião, que é o mês, né? E o Kim do dia de hoje é 2. Ontem nós vivenciamos o Kim número 1, hoje é o Kim número 2, né? Que essa matriz, que é o Tzolk'in, caminha assim, ó, vem, vai, é verticalmente, né? Então, o Kim 2, o selo dele é o vento branco e o tom lunar, vento lunar branco. É o nome desse dia, o nome do Kim desse dia, né? No calendário gregoriano, hoje é uma sexta-feira, dia 28 de agosto de 2026, né? E nessa madrugada de ontem para hoje, nós ficamos com a lua cheia e tivemos um eclipse lunar. O ápice desse eclipse lunar foi a 1h18, né, desse dia de hoje. E foi no signo de Peixes, dentro da lunação do Leão, certo? Então, estamos na lua cheia, né? E aí, vamos ver agora qual será o nosso baralho. Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade, nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as orientações para bem viver o dia com amor, saúde, presença e paz. Vamos lá. No 6 de ouros, Copag Serena é o baralho. Adoro. Esse aqui, ó, Copag Serena. É aquele que é de flor. É um baralho comum, né? Naipe francês seria. Mas todas as cartas são florais. Tem uns aqui. Tem esse coringa aqui. Eu não lembro se eu deixo, se eu tiro. Acho que eu tiro ele. Então aí, olha só, o naipe de espadas predominam os rosas mais clarinhos, no naipe de copas uns tons mais quentes, vermelhos e rosas, né? Em ouros entram amarelos, alaranjados, em paus entram os violetas. Cadê? Aqui, ó, entra violeta, roxo, vinho, às vezes um amarelo, né, ó, o violeta, né? Então, é esse o estilo desse aqui. A Carmen chegou, bom dia, querida, bem-vinda. Então, vamos lá. Pedir ao universo, que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade,
nos revele a carta deste baralho, que melhor traduz as energias e as tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo a intuição, as palavras de caminho, de compreensão da carta. E a sabedoria de aproveitar este conhecimento sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Olha, Krika, bom dia, bem-vinda. Vamos lá. Tá bom, vai. É um 8 de paus. E aí as flores, elas são rosas, né? A espécie é rosa, mas elas são roxas, bem roxas. Inclusive, elas são roxas, tipo, violetas, é um roxo violeta, né? E daí as folhas são um tom de vinho, né? Um outro tom de roxo, também pode dizer, né? Tem esse tom mais violeta, essas são as rosas. E são várias, ó, tipo um cacho mesmo delas, aquelas rosas, né? Tem espécies de rosas que são trepadeiras, né? Que sobem assim as grades e tal. Mas dessas cores aqui nunca vi. Acho que isso aqui são umas rosas astrais. E olha o 8, né? Essa grafia do 8 aqui é bem a lemniscata, né? A gente teve esse eclipse de ontem, então fechou esses dois eclipses, né? Que é essa alunação do leão aí, mês 8, agosto, né? Mas essa alunação do leão, ela teve esses dois eclipses, né? Um na lua nova, eclipse solar, e na lua cheia, um eclipse lunar, né? Então, este ciclo de eclipses deste mês concluiu, né? Chegamos na lua cheia, e aí aqui, essa sinalização, né? De superação de padrões e questões, né? Repetitivas, de ciclos viciosos, repetitivos, limitantes, né? Então, a oportunidade de superação, né? Chegaram Angélica, bom dia, e Rosana, bom dia, bem-vindas. Então, ela é uma carta ainda com essas cores, né? Tanto esse roxo quanto esse cor de vinho, que também é um outro tom do roxo, vai falar aqui, né, do chakra coronário, né, que brilha roxo, violeta, né, lilás e branco também, né, tem dupla cor. E o fundinho é esverdeadinho, né, então coisa bem espiritual, né, o naipe de paus, elemento fogo. Vocês sabem que a gente abriu a semana com essa cartinha aqui do trevo, de 4 folhas, né, número 2, né, mas depois a gente teve no dia seguinte o 4 de paus, e aqui é um 8 de paus, isso é essa duplicidade, ó, o 4 de paus tem os 4 aqui, mas tem, ó, essas florezinhas atrás, com uma sobreposição. Então, se for olhar quantas extremidades estão sinalizadas, no fim são 8 extremidades sinalizadas. Aí teve a cruz, né? Então, como é que foi? Foi assim, foi o trevo de 4 folhas, o 4 de paus, a cruz, aqui no baralho das almas, depois a mulher loira, depois ontem foi a criança, carta 13,
no baralho cigano do continente africano, e hoje um 8 de paus, né? A palavra de caminho dessa carta do 8 de paus, no baralho comum naipe francês, é há caminhos, tá? Há caminho, ou com H, de existem caminhos, né? Alguma coisa que está a caminho de nós, né? Ou existem caminhos para nós, tá? Então, essa é uma carta bastante intensa de consciência, de evolução, de mobilização, tá? Da consciência, né? Das energias, tá? Dos aspectos energéticos do ser, né? Da sua consciência, do seu espírito, né? Dos seus processos mesmo de conscientização, tá? E de queima, de purificação, né? De aspectos restritivos, limitantes, ilusórios, tá? Que promovem a abertura, que promovem também, talvez, facilitação, né? Por isso, há caminhos, então facilita, né? Que aquilo que está ligado a nós, que aquilo que realmente tem relação conosco, com a nossa verdade, com o nosso ser puro. Lembrando que antes nós tivemos a criança, né? Então, aqui, ó, a criança e o há caminhos. Então, essa purificação, esse retorno à essência que a criança sinaliza, né? Esse estado aqui, né, da pessoa de conexão com a sua essência verdadeira, deste tipo de olhar que a criança tem para a vida, um olhar de abertura, de curiosidade, promove, né, essa intensificação, né? Então facilita que a gente atraia, né, que aquilo para o qual estamos caminhando também caminhe em nossa direção. Então essa coisa magnética se torna mais intensa, né? Da gente atrair aquilo que realmente é o nosso propósito e sermos atraídos por aquilo que é o nosso propósito, né? Então, essa energia também está ligado ao simbolismo do 8 e da Lemniscata, né? Marlu, bom dia, querida, bem-vinda. Eu entendo, sabe, gente, que é uma carta ainda dentro desse campo da sorte, tá? Que estava bem sinalizado aqui no início da semana, né? Com o trevo de 4 folhas, seguido dessa outra carta e depois a cruz. Então, essa sequência inicial da semana, as 3 primeiras, aí o coração da semana é essa daqui, aí a gente tem a criança, o 8 de paus. Então, é uma espécie de duplicação, tá? Ou de oitavar, né? E oitavas superiores destas forças que se colocaram no início da semana, tá? Isso aqui é muito profundo, espiritual, tá? E bastante importante em termos de processo de autoconhecimento, né? E de libertação, de liberação, tá? E de realmente superação daquilo que seja dissonante, destoante, né? Daquilo que estando isso na nossa mente, estando isso na nossa vida prática, tá? Então, é uma capacidade realmente da gente superar, da gente soltar, da gente se libertar, né? De coisas que limitam mesmo a nossa experiência e o nosso percurso, né? Na vida, tá? Ela responde sim, tá? É uma carta cheia de força, né? Ela tem muita força espiritual e claro que ela pode sim trazer à tona várias coisas, mas todas essas coisas com esse potencial de liberação, da gente ir conseguindo enxergar a verdade, né? Dessas coisas, seja no campo emocional, seja no campo mental, das ideias, dos conceitos, dos julgamentos, não é? Essas coisas se levantam. E para que a gente consiga, então, agora, com essa consciência possível, com essa atitude nova, com essa
nova capacidade, talvez, de enxergar a verdade, né? De reconhecer a verdade. Então, a gente pode separar o joio do trigo, sabe? Fazer uma leitura mais fiel à realidade profunda das coisas, tá? Uma leitura mais coerente, né? Com a nossa verdade enquanto seres espirituais, né? Vivendo uma experiência humana, tá? Muito positivo, muito bonito, muito ligado também a esses processos de cura, tá? E superação, né? Maravilhosa essa carta hoje. E essa representação dela é muito interessante, com esses tons de violeta, com as rosas, né? Com os roxos das folhas. Puro suco da transmutação, isso aqui. Ai, ai, pura chama violeta, né? Do Saint Germain. Muito bom, muito legal. Então, amores, aproveitemos com bastante presença, com bastante confiança, com fé, para que possamos contemplar, enxergar, reconhecer, né? Tudo aquilo que seja importante para o nosso caminho, que seja significativo para nós, né? Para os nossos processos. E eu agradeço muito a presença de todos e cada um. Desejo um excelente dia. Agradeço a ancestralidade e a espiritualidade por todo o apoio para a nossa prática diária. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me mande mensagem que eu estou à disposição. E amanhã estarei aqui às 9h09 para fazer a conclusão da semana. Amanhã é o último dia, né? Amanhã é o 7º dia, certo? Então é isso aí, minha gente. Eu agradeço muito, desejo um lindo dia a todos. Um beijo, fiquemos com Deus, fiquemos em paz. Tchauzinho.